Tá ótimo. Tudo bom, Felipe? Como é que você Tudo tá? bem? Tudo bem? Obrigada. Estamos nessa, Oi? né? Estamos nessa aí, trancado em casa. Trancado em casa, né? É, Difícil, né? é. Complicado. Mas estamos aí estudando também, né? Bastante E eu coisa, né? queria que ela dissesse. Bastante coisa. Verdade. Muita Aproveitando, coisa, né? Muito é, trabalho. aproveitando que a gente ficou sem aula, né? Esse período, eu acabei adiantando muita coisa. Quer me prender muito esse ano, entendeu? Então aproveitei bastante Uhum. para colocar muito artigo na rua, para botar para andar. Foi ótimo, né? Esse tempo. Sim, deu para adiantar bastante coisa, né? Eu É, também consegui desenvolver bastante coisas aqui esse período aí, graças a Deus. né? Muito trabalho, né? Ainda fazendo educação online de criança, ainda Ó, cuidando de tudo. Não é é, fácil, não. Mas foi ótimo. Felipe, obrigada aí mas, por aceitar o convite. Para mim, um grande prazer estar falando com você. Eu te conheço há muito tempo, aham, mas a minha admiração por você é muito grande, sempre foi, você sabe disso. Para quem não sabe, gente, o Felipe foi meu supervisor de estágio na faculdade. Mas não é porque ele é velho, não, é porque ele começou cedo, né, Felipe? comecei cedo, verdade. Super novo, mas ele começou cedo, né? Então, ele É, me. 22 eu já estava dando aula lá no FRJ, né? Então era muito novinho. Muito novinho. E a nossa trajetória é parecida, porque eu comecei com 24, logo Né? depois, É, e comecei também na FRJ, parecido com você. Depois a gente deu aula na universidade durante alguns anos. aham. Então já tem um tempão aí que o Felipe me atura aí na trajetória profissional. Depois a gente foi para o IFRJ, ele foi, eu fui também depois. Verdade. Aí, muito legal essa parceria. Hoje eu tenho o prazer, a alegria de dar aula junto com ele lá no IFRJ, dividir uma disciplina e queria dizer para todo mundo o quanto eu aprendi com você, o quanto eu aprendo sempre com você. Sinto falta dos nossos encontros semanais na faculdade, né? Com a nossa turma. Mas durante esse tempo todo eu aprendi muito com você sobre dor, sobre abordagem biopsicossocial, sobre muita coisa. Então, estou agradecendo publicamente aqui, porque é Pô, uma parceria muito, muito legal, muito bacana. imagina. Gente, só para colocar isso aí que a Fernanda falou, lá no IF existe uma disciplina chamada neuromusculoesquelética, né? E assim, são várias neuromusculoesqueléticas. E nessa disciplina sempre tem um professor que é especialista em ortopedia e um professor que é especialista em neuro, né? E os dois ficam dentro de sala. É claro que tem aulas que eu dou mais tempo e a Fernanda contribui. Então é muito legal você ter dois professores em sala ao mesmo tempo, né? Cada um com a sua visão diferente, e um contribuindo com a experiência do outro. Eu acho que isso é fantástico, né? E é um diferencial que a gente tem no IF. Quando ela fala assim, a gente dá aula junto não é eu dou minha parte, depois vem a Fernanda e dá parte dela, não. É aula junto mesmo, os dois em sala de aula. Isso é óbvio, eu aprendo bastante com a Fernanda, né? A Fernanda, para mim, é uma das maiores referências em neuro. E assim, vocês terem ideia de quanto eu considero a Fernanda como sendo uma das maiores especialistas em neuro, né? É só vocês pensarem que ela cuidou da minha mãe, né? Minha mãe teve uma paralisia facial periférica e a Fernanda cuidou da minha mãe, né? Você vê o quanto eu confio no conhecimento da Fernanda, né? E como é bom poder acompanhar, né? Desde a época do estágio até todo esse processo de formação, poder estar junto aí nessa trajetória. Ah, é muito legal. E isso tudo também é muito carinho que eu tenho pela sua família, né? Por você, Felipe, como se fosse como se fosse um irmão para mim, né? Tantos anos aí a gente juntos. Então, é muito legal tudo isso. Obrigada, Felipe, pelas suas palavras. São as minhas palavras também. Professora Laura, que dá aula lá no IEF também com a gente, de neuromusculo esquelética, está aí na live. Oi, Professora Laura. Andréa Tabet, Legal. que deu aula há tantos anos com a gente no IFRJ também. Então, muito legal encontrar todo mundo, né? Bacana, bacana. Muito bacana. Então, a gente escolheu hoje falar sobre
o modelo biopsicossocial na avaliação da dor, porque existem muitos desafios ainda, né, Felipe, na implementação. Eu falo muito do modelo biopsicossocial, porque eu falo bastante da CIF. A nossa disciplina, a gente divide também bastante isso, né? Você aborda, você tem toda uma abordagem biopsicossocial quando você fala de dor. E eu tento colocar isso na linguagem da CIF para os alunos, para fazer esse tipo de interação, né? Então, a gente sabe hoje que a dor, ela é uma experiência que é influenciada por muitos fatores, ela é multifatorial, então existe o componente biológico, o componente psicológico, o componente social envolvido na dor, muitos componentes emocionais, né, fatores pessoais. E o modelo biomédico, ele não é suficiente, né, para explicar tudo isso, porque ele é muito centrado em funções e estruturas corporais. E aí, Felipe, a gente vem falando sobre isso. A CIF, ela se utiliza do modelo biopsicossocial, né, que é um modelo que já existe há muito tempo, é um modelo que é utilizado pela CIF. E só que por muito tempo a gente ficou muito centrado nesse modelo biomédico, né? E o que eu observo é que assim, o modelo biopsicossocial ele foi adquirindo popularidade, porque muitas pesquisas vieram comprovando a influência de vários fatores na dor. E eu penso que hoje muitos profissionais eles reconhecem isso, mas têm dificuldade de implementar isso na prática, né? Talvez a gente pense que está implementando, a gente acredite que está implementando e, na verdade, não esteja implementando da forma ampla que deveria implementar. Você também acha isso? Fernando, eu acho muito em relação a essa sua fala, ela aborda muitos conceitos. Vamos lá. Primeira coisa que eu concordo muito com você, que a dor é uma experiência, e sendo uma experiência, ela é influenciada por muitos fatores. E eu entendo hoje que nem o modelo biopsicossocial, nem esses 3 grupos de fatores são capazes de identificar tudo que pode ter uma relação direta com a dor, né? E assim, a gente, como foi treinado, né, a gente aprendeu, a gente vem de uma graduação, de uma formação que é totalmente focada em modelo biomédico, e aqui eu queria deixar uma coisa muito clara, né, porque existe uma cisão hoje em que as pessoas acham que o modelo biomédico ele precisa ser jogado fora para adotar Sim, o não, com certeza. Verdade. E isso não é verdade, né? Por que não é verdade? Você descartar que o modelo biomédico foi efetivo ao longo dos anos, isso Sim, é verdade, né? Porque, assim, a gente está vivo graças à vacina, né? A gente está vivo sim. graças a uma abordagem biomédica, né? E o que mudou? Por que eu, quando eu atendo um paciente com dor, eu preciso ter um olhar mais amplo? Isso é óbvio que não é para paciente com dor. A gente está falando de um modelo de cuidado em saúde. E não um modelo para atendimento de pessoas com dor. É um modelo de cuidado em saúde. O Sim. que mudou? O que muda a gente sai de um modelo que é focado na doença, né? Ou seja, o modelo biomédico tem como característica identificar causa, fazer exame, né? Investigar o paciente da maior, assim, de todas as possibilidades, para tentar identificar alguma coisa que justifique aquele sintoma, aquela doença. Tá? E então o modelo biomédico ele tem essa característica, ele busca identificar uma causa, né? E aí a gente já começa a encontrar um problema, né? Porque assim, é difícil quando a gente fala de sistemas complexos, né? E o corpo humano é um sistema complexo, de você identificar causas exclusivas. Isso é muito difícil de você fazer, né? O maior exemplo, Covid. Vamos usar o que a gente tem hoje, tá? A gente vê, proveniente de vários estudos, mostrando que ser idoso é fator de risco para morte no Covid. No entanto, você tem pacientes com mais de 100 anos que passam pelo Covid, né? Sim. Então, assim, por que ele passa pelo Covid? Por que ele não morreu? Né? Porque não existe uma linearidade, né? Não existe uma relação, tipo, eu tenho uma idade alta e vou morrer porque contrair Covid. Isso não é verdade. Então, quando a gente olha para o corpo humano, eu acho que é isso que falta um pouco na formação médica, de uma maneira geral,
é tentar aceitar a humildade de que a gente não consegue determinar causa para tudo. Tá? A gente não Sim. consegue determinar causa e, na maior parte das vezes, a gente pode errar determinando causa. E esse é um grande cuidado que a gente precisa ter até para explicar coisas para o paciente, né? Determinar causas quando elas não existem, né? Isso Uhum. pode fazer com que o paciente acredite que tratando aquilo ali eu estou curado, quando na verdade Sim. outros fatores Uhum. que influenciam. Então a gente sai de um modelo que é totalmente focado na doença para um modelo que é focado na pessoa, Uhum. psicossocial. E assim, o modelo psicossocial focado na pessoa significa que eu não estou olhando somente a doença, mas eu quero entender Uhum. qual é o impacto que essa doença traz na vida dessa pessoa. Então, assim, Sim. eu não estou olhando que esse paciente tem uma artrose e essa artrose gera dor no joelho. Não, beleza, ele tem uma artrose, ele tem um fator biomédico, né? Ele tem uma alteração radiográfica muito importante, ele tem dor quando ele faz carga, né? Ele tem um dor de padrão nociceptivo, tudo muito claro de que realmente aquela artrose contribui para a experiência de dor dele, mas na verdade tem uma série de outros fatores envolvidos que também contribuem para a dor e que mostram muitas vezes como essa dor impactou na vida. Né? Então, Sim. assim, olhar para o paciente com uma artrose no joelho, eu quero saber o que isso impacta. Não é assim, Uhum. deixei de, né, fazer meu esporte, deixei de sair, né, até para comprar pão por causa dessa dor, prejudicou meu trabalho, prejudicou minha relação com a família. Né? Eu fiquei muito mais ansioso porque eu não consigo fazer mais nada. Então, a gente tem uma série de outros fatores envolvidos que faz com que a gente tente, durante a nossa avaliação, identificar o maior número de fatores para que a gente possa ajudar esse paciente. Sim. Então, a gente está saindo de um modelo em que se tratava a doença, né? Então, assim, esse paciente está com artrose no joelho, bota uma prótese que vai resolver a vida dele. E a gente sabe que não Isso. é. Né? E a gente está migrando, né? Por mais de 30 anos, a gente vem migrando para um modelo que é um modelo centrado na pessoa. Né? Essa é Uhum. a ideia do psicossocial. Né? E quando a gente fala em dor especificamente, a gente fala assim, a gente podia até falar que quando a gente fala de dor, a gente fala de biopsico. Né? O social fica Uhum. fora porque a gente conhece muita coisa dos efeitos, Verdade. da influência de fatores sociais em relação à dor especificamente. Uhum. Um colega, ele é do Nepal, né? Fez o doutorado dele na Austrália, e ele publicou um trabalho recente mostrando a influência cultural, né, na dor. Né? Então, assim, por exemplo, as crenças desenvolvidas em relação à dor podem ser totalmente dependentes da cultura. Né? Uhum. O maior exemplo disso, a gente vê tribos tribos indígenas, né, tribos na África, que carregam um peso na cabeça enorme, e que se você trouxer isso para o Ocidente, a primeira ideia é, não, isso aqui vai dar dor na minha cervical. Sim. Né? Então, assim, Verdade. É uma crença, né? é uma crença que muitas vezes tem uma influência cultural importante que a gente desconhece. Né? A gente não Sim. tem estudos hoje que mostrem qual é a influência de fatores sociais, né? Estudos longitudinais que mostrem qual é a influência de fatores sociais na dor. A gente sabe bastante, a gente já sabe bastante sobre o fator psicológico, a gente sabe muito sobre o fator psicológico. Né? Mas o que precisa também ficar claro, a gente conhece alguns fatores biológicos, alguns psicológicos e muito pouco social, mas que mesmo aqueles que a gente já conhece, existem fatores que a gente conhece. Né? A Verdade. gente não tem a menor ideia. Né? Então, assim, a gente tem dois problemas no modelo biopsicossocial, não na sua execução, né, mas no seu conceito em si. Né? Quando Uhum. a gente precisa olhar para o paciente com dor crônica dentro do modelo biopsicossocial. Beleza, isso está totalmente correto, a gente precisa entender como essa dor impacta na vida. Beleza, totalmente correto. O que a gente não sabe? A gente não sabe qual é o peso que um fator biológico traz na experiência Uhum. de dor, qual é o peso de um fator, né, sei lá, de um sentimento de, sei lá, depressão, né, sintomas de depressão. Esse paciente com
sintomas de depressão, não sabe quanto esses sintomas de depressão influenciam na dor, sabe? Então a gente não tem essa relação, a gente não sabe esse número, a gente não tem, e a gente já tem fatores que a gente nunca avaliou, a gente desconhece totalmente, né? E Então, talvez seja difícil saber, né? Porque cada um vai expressar isso de uma maneira, né? O peso que cada fator desses vai ter na vida de cada pessoa depende dos hábitos dela, da cultura dela, são fatores pessoais mesmo, né? totalmente diferente, Fernanda. Por exemplo, fatores que a gente pode medir aqui no Rio, né, e que podem se mostrar muito importantes na experiência de dor de um determinado perfil de paciente. Se a gente for fazer essa medida no Nordeste, pode dar totalmente diferente. Medir as mesmas coisas vai dar totalmente diferente, sabe? É por isso que é tão importante a comparação desses dados, né, Felipe, de funcionalidade entre as regiões, né? A Sim, CIF sim. proporciona um pouco isso, né? Da gente poder comparar os dados, porque a gente vê o quanto que ocorrem diferenças dependendo da região, dependendo do lugar, dependendo do contexto que as pessoas vivem, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, o que pode ficar de mensagem aqui, Fernanda, dessa história toda? Primeiro, a gente deve avaliar o paciente considerando múltiplos fatores, e aí você pode chamar de modelo biopsicossocial, você pode falar, eu vou avaliar fatores biológicos, fatores cognitivos, comportamentais, você pode usar outros nomes, se quiser, Faz. tá? Uhum. Então, assim, eu preciso avaliar o paciente com dor, olhando toda a complexidade envolvida na experiência de dor, tá? Mas eu não posso atribuir causalidade. Eu não posso dizer Sim, que isso é muito importante. esse paciente tem, ele tem muito sintoma de depressão, muito sintoma de ansiedade. A gente não Sim. consegue ter essa ideia de inferência, né, que é atribuir causa para aquela dor Uhum. que se sente. Sim, isso é muito importante. E é muito interessante o que você falou, porque a própria CIF, por exemplo, ela não descarta o modelo biomédico, né? Na verdade, o que ela sugere é uma fusão do modelo biomédico com o modelo social, né? Então, assim, o modelo biomédico ele não é descartado, não é jogado fora, né? Tanto é que a condição de saúde, quando ela existe, ela é levada em consideração, Sem né? Tá dúvida. lá, ela continua lá no modelo, nesse modelo da interação dos conceitos, a condição de saúde continua. Agora, não é o determinante, né? Porque o que a gente reconhece é que a incapacidade, a gente pode atribuir, o paciente tem incapacidade por causa da dor. Mas, na verdade, a incapacidade ela pode ser um resultado de uma série de situações. E não daquela experiência única, né? Não daquela experiência em si. Então, É, isso realmente é muito importante. Alguém falou sobre a parte espiritual, religiosidade, também tem bastante influência, né? A gente até fala modelo biopsicossocial espiritual, né? e a gente desconhece, entendeu? São pouquíssimos estudos que mostram a influência de espiritualidade na dor, né? Então, Sim, considerando o corpo humano como sendo complexo, e esse corpo ainda está de a dor é muito grande. sim, pois é, verdade. E assim, Felipe, a gente vê que na prática existe uma distância, né, entre. Porque é o que você está falando, a gente não pode atribuir causalidade, mas é importante que a gente pergunte, que a gente tente abordar o paciente de uma forma mais completa, né? Sem dúvida. A gente não pode abordar a causalidade, mas assim, a minha visão, né, eu tento passar para os alunos entende como essa dor impacta na vida dele. É isso que a gente vai ter que ajudar o Sim. paciente, né? Então, assim, Sim. porque eu estou sentindo dor, eu não consigo fazer atividade física. Uhum. Eu tenho medo de fazer atividade física porque eu acho que vai me machucar mais. Então, assim, a Sim. gente precisa entender que a gente tem recursos que vão ter efeitos biológicos mesmo, né? Tipo, recurso de terapia manual, que vão ter efeitos tanto locais quanto efeitos, né, de maneira sistêmica, né, envolvendo o sistema nervoso central, principalmente. Então, assim, a gente tem efeitos locais, né, tem efeitos provenientes de terapias locais, né, alguns de eletro, terapia manual,
E a gente tem outras condutas que são condutas comportamentais, né, em que a gente Sim. acaba associando algumas técnicas que vieram da psicologia para fazer com que esse paciente diminua o medo de se expor a uma atividade, diminua o medo de se expor a um exercício, né? Então, a gente modifica crenças que ele possa ter em relação à experiência de dor, em relação a causas que ele atribui. Então, aí é muito necessário. E muitas vezes, como você está falando, é importante, né, Felipe? Às vezes você talvez até saiba que determinada técnica ou algum tipo de terapia mais física não seria o melhor para o paciente, mas devido à crença que ele tem, de repente é importante você abordar para que o paciente se sinta mais confiante, mais seguro, enquanto você vai fazendo o processo de educação em dor com ele, por exemplo. Então, Porque às vezes ele já chega no seu consultório acreditando que se você mobilizar, que se você manipular, que ele precisa daquele tipo de abordagem específica, né? Então, assim, a educação em dor, na verdade, ela pode ser um preparatório para o que vem depois, né? Então, assim, Sim. se eu ensino para o paciente, e aí o ensinar para o paciente, nesse caso, tentar identificar quais são as crenças que ele tem, quais fatores que ele pode ter na vida que estejam influenciando na experiência de dor. Por exemplo, o paciente dorme mal, né? Eu preciso abordar isso com ele. O paciente é sedentário, eu preciso abordar isso com ele. E é importante que a gente fale que a educação em dor não é ficar falando sobre neurofisiologia da dor exclusivamente. Sim, não. A neurofisiologia da dor faz parte do processo, né? Quando eu começo a inserir esses conceitos, né, dentro do contexto, mostrando para ele por que é importante ele dormir melhor, por que é importante ele fazer exercício, por que eu estou fazendo essa técnica com ele. Ele começa a ver que tudo começa a fazer sentido em relação ao tratamento dele, né? Acho que a educação em dor, ela não vem para substituir, né, a abordagem de outras técnicas, né? E tipo, o paciente vem aqui, eu só faço educação em dor, né? Isso, na fisioterapia. Complementa, né, Felipe? Complementa e ajuda bastante, né? E aí isso é uma outra coisa, né, Fernanda? Que assim, eu não consigo fazer educação em dor se eu fizer uma avaliação biomédica, entendeu? Sim. Não Porque consigo você não tem elementos para trabalhar, né? Então, o modelo biopsicossocial, ele vai, primeiro, ele vai favorecer que eu capte a experiência do paciente, né? Então, assim, se a gente for olhar a definição de dor, uma das primeiras palavras na definição de dor é que a dor é uma experiência. Então, se é uma experiência, ela tem um caráter, ela é individual, né? E eu preciso, na avaliação, usar perguntas em que esse paciente relate a experiência. Por exemplo, se eu perguntar para o paciente, essa dor que você está sentindo no ombro, ela atrapalha na sua vida? Ele vai falar sim ou não. Eu não capto a experiência. Agora, quando eu falo para ele assim, depois que você começou a sentir dor no ombro, como ela impactou na sua vida? Aí ele precisa explorar a minha pergunta, né? Ele vai falar coisas até que eu nem pensava, né? E isso vai me dar recursos para que eu entenda o que ele acredita, quais são fatores que ele tem comportamentais que podem estar contribuindo na experiência de dor dele. Então, a gente consegue os recursos para a educação em dor quando a gente faz uma avaliação mais ampla desse paciente, tá? E assim, a gente publicou o trabalho da Monique foi uma adaptação transcultural de um roteiro para avaliação do modelo biopsicossocial. Então, assim, são 51 perguntas, você não precisa fazer todas as perguntas, mas são perguntas que acabam se tornando um roteiro para o clínico. Tipo assim, eu preciso fazer uma pergunta sobre catastrofização. E aí lá, nesse instrumento, tem uma pergunta para catastrofização. Tá? Sim. Esse instrumento está lá no Pesquisa em Dor, lá na área de profissionais, está lá no link chamado Avaliação no Modelo Biopsicossocial. E aí você tem um questionário. Sim, eu ia sugerir isso para o pessoal. De ir lá no Pesquisa em Dor, porque essa ferramenta é bem interessante, ela te dá um roteiro, né? Esse artigo é bem interessante, você até postou sobre ele essa semana. Isso. E essa tradução, né, desse roteiro de perguntas
é um instrumento, né, que avalia as dimensões biológicas, cognitivas, emocionais, sociais, mas te serve como um roteiro de perguntas, né? Então é bem interessante É. As pessoas, utilizar esse roteiro. ele não tem uma pontuação, mas É isso. não precisa ser feito todo, né? Mas ele apenas, Uhum. eu tenho um Te script, orienta, né? eu tenho um script que Uhum. eu posso perguntar para o meu paciente, entendeu? Isso. Lá no PED, lá no Pesquisa em Dor, tem lá, né, roteiro para avaliação biopsicossocial, e aí tem esse instrumento justamente para guiar com relação às perguntas. Eu acho muito interessante, porque acaba, Felipe, que tem muita coisa que a gente deveria talvez abordar e deveria perguntar, e acaba não abordando, acaba esquecendo de perguntar, né? Acaba não se atentando para isso, né? Fernando, Eu acho um roteiro bem interessante. isso é muito interessante de você ter levantado, porque assim, teve um trabalho em 2015, por aí, né? Que eles fizeram o seguinte, eles pegaram fisioterapeutas que foram treinados no modelo biopsicossocial, né, e que julgavam, né, que, tipo assim, eu faço a minha avaliação no modelo biopsicossocial. Né, Eu vi. Muito e aí interessante isso. eles pediram para gravar a entrevista do paciente, né, Uhum. eles tentassem identificar se realmente o fisioterapeuta ele cobria todos os itens do modelo biopsicossocial. Né? E aí, depois que eles gravavam a entrevista, eles pegavam o terapeuta e perguntavam: você avaliou isso? Você avaliou isso? Avaliei. E depois, quando eles foram chocar as perguntas que eles fizeram para o fisioterapeuta, que ele disse que avaliou como realmente avaliado, né? Por exemplo, fatores sociais, quase nenhum fisioterapeuta tinha avaliado. Entendeu? Sim, sim. Eu vi Isso, esse trabalho, tenho até anotado aqui, Felipe, eu achei muito interessante. Eu acho que foi esse mesmo. 98% dos fisioterapeutas que acreditavam que tinham feito o roteiro biopsicossocial avaliavam a dimensão somática, sim. mas Que é o biológico. 42% os aspectos cognitivos. 37% avaliaram o comportamento, 26% avaliavam as emoções e 17% só, que é o que você está falando, avaliavam os aspectos sociais. Isso. E assim, eram fisioterapeutas que garantiram que faziam o modelo Sim, biopsicossocial. sim. Sim. Isso vale muito para a gente refletir, né? É. Porque é óbvio que, assim, possivelmente, quando eu estou avaliando o paciente, eu tenho os fatores passando, entendeu? Então, Sim, assim, sim. eu estou treinado no modelo há anos e eu vou deixar passar alguns fatores, né? Isso não tem dúvida. Então, isso é um exercício, Fernando, é um exercício que a gente tem que colocar em prática, né? Colocar isso na nossa rotina. E colocar na nossa rotina é extremamente difícil, porque exige toda uma mudança de comportamento e de pensamento. Né? É Eu lembro, verdade. lá no início, né, assim que eu me formei, e isso acontece com muitos colegas, né? Assim, o paciente está falando, você já vai criando hipóteses na sua cabeça de Sim. diagnóstico, e daqui a pouco muitos falam, já sei o que que é, vamos ali na maca. Atribuindo causa, né? É, Querendo ser o mais rápido em descobrir o motivo, né? Assim, eu tô com dor lombar para ficar em pé há muito tempo. Então já sei o que que é, deita aí. Uhum. Isso é verdade, não é isso. A gente, para se fazer um modelo biopsicossocial, a primeira mudança que a gente precisa fazer é na qualidade da nossa relação com o paciente. Né? E qualidade da nossa Sim. relação com o paciente significa que eu preciso ter uma escuta qualificada. Né? Uhum. E resumindo, o que seria uma escuta qualificada? No primeiro contato com o paciente, eu preciso escutar muito mais do que falar. Né? Uhum. Deixar o paciente falando. Né? E a gente tem uma tendência, né? Porque a gente está preocupado com o tempo, né? Tem outro paciente depois. A gente tem uma tendência a interromper o paciente. Sim, é verdade. A gente tem uma rotina, né? De tipo, Uhum. daqui a pouco tem outro paciente. E a gente tem uma outra coisa que é a hipótese que está sendo gerada na nossa cabeça, que vai direcionando as perguntas para aquela hipótese. Né? E aí E você não deixa ele concluir, né? Você acaba interrompendo para tentar direcionar para a hipótese que você tem, né? é isso. Você vai fazendo perguntas que te direcionam para a sua hipótese, Isso. para confirmar a sua Uhum. hipótese. Né? O que também não é verdade.
né? A gente não deve interromper o paciente, a gente deve escutar essa experiência dele no primeiro momento. E isso muitas vezes gasta muito tempo, né? Gasta muito... E talvez contribua para solidificar algumas crenças do paciente, né? Talvez ele já tenha entrado ali com uma crença e você direcionando dessa forma, você acaba reforçando essas crenças negativas que ele tem, né? Isso Essas daí. relações aí de causalidade. É por isso que eu acho que esse instrumento, por exemplo, que está lá no Pesquisador, eu acho muito interessante, até para quem está querendo se apropriar mais disso, né, e treinar mais sobre esse tipo de avaliação, porque te dá um roteiro, né? E aí, Felipe, o que você acha que a gente tem o que teria que constar, por exemplo, quando a gente fala de dimensão somática, né? O que você acha assim, muito importante que a gente aborde, que a gente não pode deixar de perguntar em cada dimensão dessa? Tem alguma coisa que você orienta que seja perguntado mais especificamente, que não se esqueça de Não, perguntar, ou você vai deixando fluir de acordo com a entrevista com o paciente? isso vai muito da característica do paciente. Uhum, Então, assim, você tem perguntas que, muitas vezes, quando o paciente começa a relatar sobre a experiência de dor dele, ele começa a dar sinais de estar muito ansioso em relação à sua condição, ou de estar uhum, muito preocupado em relação à sua condição. Aí, por exemplo, você vê um paciente que, às vezes, fala assim, agora eu com essa dor aqui no joelho, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo fazer esporte, eu não sei o que vai ser de mim. Beleza, uhum. aí você já faz a pergunta, tá? Então, como é que você se vê daqui a um ano? E como é que você se vê daqui a 5 anos? Quais são as suas expectativas? Então, começar a entender expectativa faz parte do modelo e vai surgir essa pergunta a partir do momento que eu consigo perceber isso no discurso do paciente, né? Uhum. Então, você como modelo, né, esse roteiro, né, que foi o trabalho da Monique, ele não é um roteiro que você tem que seguir de ponta a ponta, né, mas ele te Sim. ajuda, né, vai justamente por isso, né, que à medida que o paciente ele vai te relatando a experiência, você vai escolhendo ali umas perguntas para você poder trazer para ele. Né? Óbvio, não é Sim. um instrumento rígido, né? Tipo, não posso fazer nenhuma outra pergunta. Não, você pode fazer a pergunta que você quiser. Né? Ele é um guia. Um guia, né? E É. ele é de fácil compreensão, né? De fácil aplicação, é facilmente compreendido, né? As perguntas, a tradução realmente ficou muito boa, foi feita pelo grupo de vocês, né? Junto com o Leandro, o Ney, a Monique, você. Só para o pessoal ter uma ideia, ele é dividido em algumas dimensões, né? Então, na dimensão somática, por exemplo, você pergunta quais são, tem aqui, né, uma sugestão de perguntas de quais são suas queixas, quando seus sintomas começaram, tipo, localização, intensidade, frequência, quanto tempo duram, se já teve aquele sintoma antes e tal, né? E aí, na parte da dimensão psicológica, quando fala de cognição, eu acho muito interessante isso que você falou das expectativas, né? O que você espera de mim? O que você acha que eu posso fazer por você? Qual a sua opinião a respeito dos seus sintomas? Você tem alguma explicação para os seus sintomas? Isso eu gosto muito de ouvir o paciente, Felipe, dizer. O que você acha que acontece, né? É. Qual é a E explicação que ele tem para os sintomas dele? Porque muitos pacientes já vêm para a gente com a explicação, né, da crença que ele tem do que está causando aquele sintoma, né? e tem uma outra coisa nessa pergunta que você fez, Fernanda, que é a questão da expectativa do paciente em relação ao tratamento. Né? Sim. Isso quase nunca é perguntado. E o que Uhum. está acontecendo? Muitas vezes o paciente vai num profissional, principalmente o paciente com dor crônica. Né? Então, assim, eu Uhum. estou sofrendo com dor há anos e alguém fala para ele, vai na Fernanda, que ela é a melhor fisioterapeuta, me curou. E aí ele vai com muita expectativa para você de que você vai curá-lo também. E às Sim. vezes essa pergunta não é feita. Né? E É. assim, qual a expectativa que você tem? Né? O que você acha que eu vou fazer com você aqui? Né? O que Uhum. pensa que vai ser o seu tratamento? Né? Então, são perguntas que a gente faz que captam qual a expectativa do paciente, o que ele entende por ser fisioterapia. Porque a gente que vê paciente do serviço público, né? Às vezes você vê Sim. paciente
você espera que a gente faça aqui com você na fisioterapia? Ah, não sei, o médico me mandou para cá. Então, assim, Ele não sabe nem o que esperar, né? Ele não sabe nem o que ele vai fazer ali, né? Que tipo de tratamento ele vai fazer, É né? verdade. As opções de tratamento que ele tem, né? Isso E no não... caso, sim. A gente tem muitos pacientes neurológicos com dor também, né? Vários tipos de dor neuropática, sensibilização, dor nociplástica, enfim. E aí, muitos desses pacientes chegam bem desesperados, né? Porque eles têm uma dor que é uma dor intensa, que a medicação muitas vezes não ajuda, que vários tipos de terapia não estão auxiliando, né? Então, você saber qual é a expectativa dele, alinhar também com trabalho em equipe, né? Multidisciplinar, eu acho que isso é muito importante também na avaliação da dor, né? Não E aí, colocar essa responsabilidade toda para você, né? Você realmente abordar os vários aspectos e e aí os vários profissionais que podem ajudar, né? mais legal dessa tua fala foi que a gente precisa basear as nossas condutas na incerteza, né? Sim. E o profissional de saúde, ele é muito bom na certeza de tudo, né? Uhum. Então, assim, reconhecer a nossa incerteza, né? Ter a humildade de reconhecer a nossa incerteza, faz com que, às vezes, a gente mostre para o paciente que a gente vai ajudá-lo, né? Mas que não Uhum. necessariamente a gente vai curá-lo. E Uhum. às vezes a gente pergunta para o paciente assim, o que você espera da fisioterapia? Ah, eu espero que minha dor desapareça. Imediatamente, Uhum. Fernanda, eu emendo uma pergunta que tá, mas vamos supor que sua dor não desapareça. E se você fizer mais coisas, mesmo com dor, isso vai ser bom para você? Uhum. Então, assim, às vezes conseguir entender qual é a expectativa do paciente e ter a humildade de reconhecer que a gente trabalha na incerteza, porque a gente está lidando com múltiplos fatores conhecidos e desconhecidos, né? Uhum. Isso ajuda a gente a não falar causa e efeito, né? A não falar Uhum. que cuidar de você e você vai ficar bom, né? Então, E eu acho que isso gera também uma confiança até maior do paciente com a gente, né, Felipe? Porque ele vê a sua seriedade em não dizer aquilo que você não pode afirmar, né? E não afirmar aquilo que não dá para afirmar. Eu acho que cria uma aliança terapêutica, né, entre o profissional e o paciente. sem dúvida. E uma outra coisa que também é raro de se ver na prática clínica, e aí não é prática clínica do físio, é prática clínica da área da saúde, uma tomada de decisão em conjunto, né? Sim, isso Por é exemplo, muito importante. você vai no cirurgião, o cirurgião fala assim, olha, se você não operar, você não vai ficar bom, né? Ele Uhum. não sabe se vai ficar bom, entendeu? Ele não Uhum. tem essa certeza, né? Uhum. Essa tomada de decisão compartilhada, ela precisa fazer parte do processo. O que é a tomada de decisão compartilhada? Então, depois que eu avaliei o paciente, depois que eu tenho na minha cabeça todo o retrato, né, toda a ideia desse paciente, né, eu tenho uma ideia do cenário total, eu preciso dizer para o paciente, por exemplo, paciente com dor crônica, né, eu posso falar para ele, olha, você pode fazer exercício aqui comigo, você pode fazer exercício em casa, você pode fazer pilates, tá? O que você gostaria de fazer? Aí ele fala assim, Uhum. pilates, então vou fazer pilates. Tá bom, aqui, lá no Gafre, por exemplo, aqui a gente não tem pilates. Você tem algum... Uhum. Ah, não, eu tenho. Então tá bom. Então você pode ir lá fazer pilates porque está indicado para você, né? Então, assim, é necessário que a tomada de decisão compartilhada faça parte do nosso processo também, sabe? E muitas vezes a gente recomenda e executa tratamento sem saber se o paciente quer aquilo, né? E o É grande... verdade, não é uma abordagem centrada na pessoa, né? É importante que a abordagem seja centrada na pessoa. A gente tem que saber os objetivos daquela pessoa. A gente tem que saber o que é importante para ele, né, em termos de funcionalidade. Eu, por algum tempo, depois que eu me formei, eu acreditava que eu sabia o que era importante em termos de funcionalidade. Então eu falava, não, meu paciente quer voltar a andar, meu paciente vai querer colocar a roupa sozinho, meu paciente vai querer fazer isso. E nem sempre era assim, porque depende do contexto dele. Então, qual é a expectativa dele, qual é a expectativa da família dele, o que é possível naquele ambiente dele, no contexto que ele vive. Saber abordar dessa forma, centrado na pessoa e centrado na família, é fundamental, né? Então, essa tomada de decisão compartilhada, Fê,
a gente precisa entender que o tratamento vai ser aplicado no paciente, né? Sim, E o paciente que decide se ele quer ou não. claro. Entende? Eu posso ter pessoas que eu avalio que morrem de medo de manipulação cervical, né? E aí o Uhum, fisioterapeuta pega o paciente porque acha que a melhor conduta é manipular a cervical dele, bota o paciente para manipular. E o paciente odeia uhum, isso. sim. Sim, a gente precisa respeitar e dar as opções de tratamento para o paciente. Olha, se eu fizer a manipulação, vai te ajudar. Se você fizer exercício, vai te ajudar. Se você fizer exercício sozinho, vai te ajudar. Se você fizer pilates, vai te ajudar. E por aí vai, né? O que você quer fazer, né? É a Uhum, opção dele. Você pode chegar para um paciente que, sei lá, tem uma imagem de protrusão discal e que o médico recomendou que ele operasse, não tem nenhum sinal neurológico, não tem nada que justificasse uma cirurgia de imediato, mas o médico quer operar. E você explica tudo para o paciente fala assim, tá bom, mas eu vou operar. Ok, a decisão é dele. A decisão é não dele, é? entendeu? É dele a decisão. Exatamente isso. A gente precisa entender que a nossa função é atuar de forma que a gente explique os benefícios das intervenções, né? Isso. Que elas podem funcionar ou não, né? E que Uhum. a decisão é dele, o que ele gostaria, né? O que ele gostaria de fazer, né? Então, Aquilo acho que é que importante para ele. isso é totalmente importante, né? Totalmente importante, né? E isso não é não trazer segurança, né? Isso é justamente dar para ele as opções que são mais eficazes, que são mais seguras, né? É. E em termos de catastrofização, Felipe, fala um pouquinho para a gente o que seria, como é que a gente pode abordar isso? Então, a catastrofização, Fernanda, ela é dividida em três domínios, né? De uma maneira geral, ela está relacionada com pensamentos negativos relacionados à dor, né? E Uhum, pode ser um perfil da pessoa, né? Então você tem pessoas que são catastróficas, né? Que tipo, uhum, acontece uma coisa ruim no dia e ela passa o dia inteiro ruminando aquele evento. sim. Isso é perfil Uhum, da pessoa, né? E quando a gente fala de catastrofização relacionada à dor, ou pensamentos catastróficos relacionados à dor, a gente está falando de ruminação, né? Que é a pessoa uhum, ela tem toda a atenção focada na dor, né? uhum, A gente está falando de magnificação, que é o exagero do sintoma. Então, às vezes o paciente fala que é a pior dor do mundo, que ele nunca sofreu tanto, que só ele sofre assim. E a última, né, que é o terceiro domínio, é o desamparo percebido, né, que é tipo, uhum. direito. Né, então, é bem nessa linha. Né? Então, catastrofização, ela Sim. em todos esses aspectos, e ela parece ter uma influência grande na dor crônica de uma maneira geral. Né? Mas o É, que no- a gente, enquanto fisioterapeuta, a gente tem poucos recursos. Né? O melhor sim. recurso que a gente tem para a catastrofização hoje é a educação em dor. Né? Então, assim, a gente Uhum. tem algumas revisões sistemáticas que mostram que a educação em dor tem mais efeito na catastrofização do que na intensidade de dor. Entende? Sim. Então, a educação em dor pode ser um recurso que a gente use para modificar esses pensamentos negativos. É, nesse roteiro que a gente está comentando, nessa parte da catastrofização, tem como você se sente quando tem sintomas, o que você pensa nesses momentos, como você reage, né? E é importante a gente saber também das ideias do paciente sobre a autoeficácia, né, Felipe? Sim. Se ele acha que ele tem alguma influência sobre os seus sintomas, se ele é capaz de influenciar positivamente nos sintomas, de que maneira ele conseguiria fazer isso, se ele mesmo conseguiria reduzir os seus sintomas, isso também é importante, né? Sim, sim, sem A gente dúvida. abordar, né? Da É gente como saber. se a gente avaliasse intensidade de dor, incapacidade e autoeficácia. Né? A autoeficácia seria Uhum. o oposto da incapacidade, sabe? A pessoa, mesmo com dor, ela Oi? Acho que travou um pouquinho aqui para mim. Voltou. entrou uma A pessoa ligação. mesmo com dor. Ah, A tá. pessoa, a pessoa, mesmo com dor, ela consegue executar as atividades dela. Né? Então, assim, ela tem Uhum. estratégias do dia a dia para que ela, mesmo com dor, execute as tarefas. Né? Então, ela teria uma Sim.
boa autoeficácia. Sim, isso é importante, né? E aí, alguém perguntou aqui, Felipe, sobre a parte de educação indoor. O que você acha que limita esse processo de educação indoor? Se existe uma dificuldade dos próprios pacientes ou dos terapeutas, o que você acha sobre isso? Eu acho que o que mais limita, Fernanda, primeiro é a crença do profissional. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se o profissional tiver como objetivo de fazer a educação indoor e tentar colocar o conteúdo na cabeça do paciente, como se fosse uma relação Sim. de tipo, olha, senta aqui que eu vou te explicar o que é a dor e você precisa aprender. Uhum. Né? Uhum. Conceitos Muitas totalmente vezes não fora dá do certo contexto. isso, né? Isso não vai dar certo. Então, Uhum. crenças do profissional, né? Uhum. E isso daí pode ter uma influência grande, porque é difícil você mudar a crença do profissional. Sim. E a outra é justamente a forma que você executa, incluindo tanto tentar colocar as informações na cabeça do paciente ou usar uma linguagem que não está adequada para o paciente, né? Que é Que totalmente... tem isso também, né? Tem que ter uma linguagem que seja compatível com a pessoa que você está avaliando, senão você não consegue chegar até ela, né? É isso. Você não consegue chegar. Eu queria recomendar para o pessoal para dar uma olhada lá no Pesquisa Indoor, que é bastante interessante, né? É bastante ilustrada essa parte de educação indoor. Então, fala sobre aliança terapêutica, escuta, amizade. É bem legal. Acho que eu posso mostrar um pouquinho aqui, Felipe. Acho que Pode sim, seria claro. legal para o pessoal ver o PED. Deixa eu. A gente tem muito orgulho desse trabalho aí do Felipe, porque é um trabalho muito bonito, realmente. Eu sou testemunha ocular, digamos assim, né? Vi esse trabalho desde o início sendo elaborado. E olha, tantas coisas interessantes, jogo do tabuleiro, o caminho da recuperação, muito, muito bacana. Então, para quem não conhece o PED, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Então, aqui é o Pesquisa Indoor, tá? Tem a área dos profissionais, a área dos pacientes, tem o PED Kids, que é um trabalho, né, muito interessante, que o Felipe fez também para criança. Vou colocar aqui na área de profissionais as ferramentas, ó. Dá para ver aí, Felipe? Direitinho? Tá sim, Fernanda. Dando para ver? Então, Tá? aqui tem os questionários e escalas, né? Uhum. Esse roteiro da anamnese biopsicossocial tá aqui, ó. Se Uhum. você clicar, ele já aparece. E aí é esse trabalho da Monique, né? Deixa aparecer aqui. Esse roteiro que a gente está falando, desses diversos componentes aí, esses diversos domínios para serem avaliados. Nós temos também. Aí tem escalas de cinesiofobia, pensamentos catastróficos, inventário breve de dor, start back, várias escalas aqui. E a parte de educação indoor também, que é bem interessante, ó, que eu queria mostrar rapidamente, onde a gente tem aqui, veja só, abordagem da dor como multifatorial, abordagem psicológica, social, biológica e tal. As crenças negativas, né, as frases que podem favorecer crenças negativas. Então, seu tendão está quase rompendo, algo está causando impacto no seu tendão, tenha cuidado ao se abaixar. São coisas que muitas vezes os profissionais falam, né, Felipe? Sim. E favorecem, reforçam as crenças dos pacientes, né? A gente vê muito profissional ainda abordando dessa forma, né? Uhum. Sem dúvida. E Isso, aí, essa parte que eu achei. Pode falar, desculpa. esse foco no modelo biomédico acaba gerando, muitas vezes, né, mais medo no paciente. Então, dando um Sim, efeito sim, negativo, que a gente chama de efeito nocebo, né? exatamente. E aqui a gente tem, aqui, por exemplo, a aliança terapêutica, a importância da comunicação, a habilidade do terapeuta, a relação com o paciente, cuidado centrado no paciente, tudo que você falou hoje, né? Escuta, empatia, educação, tratamento individualizado, enfim. Isso é muito, muito bonito e muito interessante, não só para a dor em si, né, Felipe, mas no cuidado de saúde de uma forma geral, né? Para qualquer tipo de paciente, né? Fernanda, já que a gente está falando especificamente do modelo biopsicossocial, teve um trabalho do Dr. Peter O'Sullivan que foi publicado esse ano, né? Deve ter um mês, 2 meses, que eu vou mostrar para vocês, que é bem legal. Ah, legal. Então,
olha só o que ele traz. Isso foi uma meta-síntese, né? Então é uma avaliação de estudos qualitativos. E o que ele observou nos profissionais que passaram por treinamento no modelo biopsicossocial? Primeira coisa que ele observou, o primeiro domínio, foi uma modificação no entendimento e na prática, né? Então, assim, as pessoas começaram a entender o que era modelo biopsicossocial, passaram a ter um tratamento centrado na pessoa, aumentaram a aliança terapêutica, desenvolveram uma aplicação mais ampla e novas habilidades. Em termos de benefícios profissionais, aumentou a confiança, resultado dessas novas habilidades que eles desenvolveram, relataram que a sua prática foi mais efetiva, ficaram mais satisfeitos com o trabalho. E quais foram os desafios, né? Isso aqui é bastante importante da gente falar, o desafio de implementação do modelo biopsicossocial. O primeiro deles é o desconforto em lidar com fatores psicossociais, porque eles acreditam que isso não faz parte do rol de competências do fisioterapeuta. Considerações, né, do papel profissional, resistência e questionamento dessa nova abordagem, se sentia sobrecarregado de novas informações, dificuldade de modificar a prática, crenças do paciente, expectativas, né? Restrições do tempo. E quais foram as necessidades de aprendizado, né? O que eles observaram? Eles observaram que, para eles implementarem melhor o modelo biopsicossocial, eles necessitavam de uma sequência, né? De serem acompanhados durante um tempo para que eles dessem algum feedback da prática clínica deles. Sim. Então, muito interessante. Esse trabalho lá essa meta-síntese, né, ela traz justamente as opiniões dos fisioterapeutas que foram treinados, passaram por treinamento no modelo biopsicossocial e o que eles acharam, se eles implementaram, não implementaram, quais foram as dificuldades. Muito interessante, Felipe. Você tem duas perguntas aqui, Felipe. O Fábio está perguntando o seguinte: se você acha que o futuro do sucesso dos tratamentos passa pela educação em dor? E sendo o treino sensório-motor uma forma de reeducação central, seria este uma opção relevante para a reabilitação? Primeira pergunta é não, né? Porque você não tem um tratamento para todo mundo. A educação em dor é um tratamento que vai ter indicações para ela, né? Então, assim, eu não preciso usar a educação em dor para todo paciente com dor. Todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente não pode dizer que ela é a melhor intervenção para pessoas com dor, porque ela é mais uma intervenção para pessoas com dor. Né? E a segunda pergunta, talvez eu não tenha uma abordagem, esse método que ele descreve, talvez não tenha uma abordagem que é necessária para pessoas com dor, que é uma abordagem cognitiva. Né? Eu preciso lidar, por exemplo, com estratégias em que eu tenha a extinção do medo. Então, para a extinção do medo, eu tenho algumas técnicas de exposição do paciente, né? Eu tenho técnicas de mudança de foco, de atenção. Então, eu tenho uma série de outras necessidades cognitivas, intervenções cognitivas que talvez essa técnica não são abordadas, né? Nesse caso, seria mais a parte de funções corporais, estruturas, né? Entendi. Você, na sua prática, Felipe, tem algum roteiro que você segue? Eu sei que depende de cada paciente, mas só para a gente levar um pouco mais assim para entender como é que é a sua prática. Você tem algumas escalas que você sempre está aplicando ou que você considera muito importantes e que seriam, que ajudam nesse processo da avaliação da dor? Todo paciente com dor, ele deve ter medido pelo menos intensidade, incapacidade e autoeficácia. Excelente. Então, se você usa uma escalinha para cada uma delas, você já fez medidas extremamente importantes para o paciente. Tá? Não precisa se preocupar, vou aplicar questionários de ansiedade, depressão, de catastrofização. Não é isso. Eu preciso me preocupar com aquilo que a minha intervenção vai ter efeito, que é a intensidade de dor, incapacidade e autoeficácia. Isso já torna bem amplo, né? Porque você está vendo uma intensidade daquela função corporal, você está vendo, está olhando com relação às incapacidades, né? Aquilo que limita ele no dia a dia,
Uhum. e com relação à autoeficácia, né? Então, É isso. e aí tem vários instrumentos que a pessoa pode utilizar, e aí a escolha Claro. depende muito também do paciente, né? Dos seus objetivos, do profissional, enfim. E aí estão falando aqui, né? O Diogo está falando, a pior coisa é quando o paciente chega cheio de nocebos, influenciado por outros profissionais, né? É. E aí, às vezes, isso realmente acontece muito. E aí dificulta um pouco, né? Uhum. A Marina está perguntando se você usa a escala de alta eficácia para dor crônica. Sim. Sim, né? Pode dizer assim. E vocês acham que explicações biomecânicas das condições musculoesqueléticas têm sido cada vez menos relevantes dentro do modelo biopsicossocial? Eu acho que isso você Qualquer, respondeu no início, né? qualquer, Continua sendo importante, né? qualquer referência que você der para a estrutura, muitas vezes pode ter um efeito muito mais negativo para o paciente do que um efeito positivo. Se você falar para ele assim, o músculo da sua escápula está fraco, por isso você está com Uhum, dor no ombro. Né? Então ele vai achar que uhum, a causa é o músculo fraco da escápula, entendeu? sim, Então, é tudo como você vai explicar para o paciente. Isso não significa que os fatores uhum. biomecânicos não são importantes, mas como você vai falar para o paciente que é aí que mora o perigo, né? A comunicação tem que ser bem feita, né? Tem que ter uma comunicação bem efetiva, né? E muito Que não cuidadosa, reforce as crianças. Muito cuidado de como falar, que termos utilizar, né? porque De que forma abordar. você vai falar uma coisa que é muito Eu me clara lembro. para você e para o paciente pode ser Uhum. uma coisa relacionada à causa, né? É verdade. Eu me lembro das suas aulas, você enfatiza bem isso, né? Até a forma de você entrevistar o paciente, uma forma mais relaxada, que deixe ele mais à vontade, né? Não com aquela postura muito, eu sei que você tem, eu vou te curar, né? Enfim, uma postura mais relaxada para deixar o paciente dizer as ansiedades dele, né? Falar sobre o que ele precisa. Isso é muito interessante, né, Felipe? Sim, sim. Isso é importante, né? E hoje, assim, eu não avalio mais o paciente atrás da mesa, né? Eu avalio sempre o paciente do lado. Sim. Né? Então, assim, eu estou sentado, boto Isso, uma até cadeira, eu isso eu me sento lembro. a cadeira do lado. Né? Eu boto a Isso, cadeira aprendi muito isso com próxima você dele. também. É, Uma abordagem mais próxima, né? mais próxima. Felipe, a gente tem 50 segundos. Eu queria que você fizesse as considerações finais aí. Queria muito te agradecer. Para mim foi uma felicidade poder fazer essa live com você. Muito obrigada a todo mundo que está aí, professora Vera, Juleimar, Fernanda Bazés, todo mundo entrou aí, todo mundo também que assistiu. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí, tem 30 segundos. Eu queria agradecer, Fernanda, primeiro, né? Estou vendo vários colegas passando aqui, né? Alguns Sim, colegas, tipo a sim. Vera, que foi Muita colega de gente Estácio. legal. Então, Uhum. assim, aplicar o modelo biopsicossocial envolve paciência e continuidade. É isso. É isso aí. Obrigada, Felipe. Beijo para você. Tchau, Parabéns Fernanda. aí Tchau, pela sua pessoal. trajetória.